Vamos então, galera, mais uma aula hoje sobre a hidrografia. Estamos aí quase fechando, faltando essa e mais uma, o bloco de geografia física para você. Aí nós vamos para a geografia humana, falta mais ainda bacias hidrográficas brasileiras, que será a nossa última aula de geografia física, e depois a gente começa ali demografia, migração, urbanização, industrialização, fontes de energia, vem uma bateria massa aí para ti, regiões do Brasil, né, a geopolítica, conflitos. Vamos junto aí que você vai estar preparado. Bom, o nosso planeta Terra, né, ele é coberto, a parte de terra, 70% da superfície é coberta por água. Isso não quer dizer que o nosso planeta ele é mais água do que terra. Não, estou falando que a parte, né, a gente vai falar, a parte da superfície terrestre, 70% é coberta por água. E a maior parte dessa água, 97,5%, é água salgada. Então a maior parte da água ela é salgada. 2,5% é água doce, beleza? A água salgada está presente principalmente nos mares e nos oceanos. E a água doce está presente na atmosfera em forma de vapor, né? É um percentual considerável. Subsolo também, né? Rios e geleira. A maior parte seria geleiras e subsolo. E a menor parte, a atmosfera e rios. Então a maior parte da água doce, ela não está nos rios, como a gente vê. A maior parte da água doce ou está no subsolo, ou é quase, se você somar, 60% mais ou menos nas geleiras, e lá um 29% ali, vírgula pouco, ali, quase os 30% no subsolo. Então a menor parte, a menor 0, lá é nos rios e na atmosfera. Então quando fala-se, por exemplo, esse país tem muita água doce, ele tem muito rio, né? Sim, tem muita água doce disponível, tá? O Brasil, sim, é o país que mais tem água doce porque nós temos muitos aquíferos e temos muitos rios, então temos muita água doce disponível. Introdução? Tranquilo? Podemos continuar? Então vamos lá, aqui a gente vai falar um pouquinho agora para você das águas salgadas. Então, as águas salgadas estão principalmente aonde? Estão principalmente nos mares e nos oceanos. Vamos começar aí pelos mares para você, tá? Então o que é um mar? Um mar, Marcelo, mar é a porção mais próxima do oceano ao continente. Essa é a definição de mar. Porém o mar, os mares eles têm tipos. Nós temos 3 tipos básicos, 3 conjuntos de mares. O primeiro, que é um mar aberto, tipo eu botei aqui, ó, mar aberto, que é tipo o mar do Caribe. Ele é abertão lá, a parte mais próxima aqui, né? Isso aqui pertence ao Oceano Atlântico, opa, aqui tem um mar aberto. Tranquilo? O mar do Caribe. Nós temos aqui o mar interior, como o mar Mediterrâneo, então aqui o mar Vermelho, eles entram para dentro do continente, vão entrando lá dentro do continente, mas eles têm uma abertura para o oceano. Então isso é o mar interior, o mar interno, como o mar Mediterrâneo. E nós temos os mares fechados. Marcelo, como assim mares fechados? Vai daquela contradição que é a porção mais próxima do oceano, no continente, ao mar. Esses mares fechados, tá, Marcelo? A teoria, o significado é o seguinte: são áreas, né, fechadas de água salgada, formando grandes lagos, esses grandes lagos, e devido a uma convenção internacional que foi feita, eles foram então classificados, denominados como mares. Como é que eles se formam? Então tinha uma área depressiva, eu posso ter um rio endorreico, que é um rio que corre para o interior, que encheu essa parte de água. E aí, devido às rochas, devido ali à questão de minerais, aquilo ali foi formando, né, dando a salinidade como um mar morto, que é um mar fechado. Beleza? Então aí nós temos esses tipos de mares. Colhe em mim que tu brilha, purpurina. Beleza. Aí agora, nós temos os oceanos. Então os oceanos, né, eles acabam, digamos, a gente fala, cobrindo ali a superfície em volta, né, dos continentes. Ele cobra tudo. A pessoa tem que entender que embaixo do oceano tem terra, existe o relevo submarino, né? Por exemplo, a primeira parte, aqui é o continente, tá? Ó, aqui é a primeira parte de água. Essa primeira parte é chamada plataforma continental. E aí vou, né? Vou descendo, aí eu tenho, né? A área que envolve ali talude, zona pelágica,
beleza? E depois toda a parte da dorsal oceânica e lá no fundo as fossas abissais. Então o relevo ele vai e a água cobre tudo isso. A gente não vê. A pessoa quando para chega na praia e vê, ela pensa que ali é plano. Não, aquilo vai até uma certa, depois já começa, né, todas as enrugações, todas as transformações aí geradas, né, pelo tempo, porque primeiro formou a litosfera. Né, a parte primeira, a litosfera formou a crosta. Saíram gases, a atmosfera. Componentes ali, né, que foram dando os gases, formou a água, choveu e cobriu de água. Hoje nós temos o ciclo hidrológico através da insolação, evapora, né, chove e aí vai dando esse ciclo hidrológico, mas só para a gente entender. Então, o maior oceano é o Oceano Pacífico, tá? Então, o Oceano Pacífico, o nome vem de paz, ele tem esse nome de paz, né? Porque um navegador português estava navegando e aí viu as águas bem calmas no trecho que estava passando. Que o Oceano Pacífico, ora pois. E aí recebeu o nome de Pacífico, apesar nós temos vários pontos do Pacífico, principalmente nessa região aqui, ó, tá? Que são bem turbulentas e são bem perigosas, mas assim foi dado o nome e é o Oceano Pacífico. Aqui no meio tem o Oceano Atlântico, que é o único oceano que banha o Brasil. O Oceano Atlântico, né, ele vem de nome, o nome foi dado em homenagem aí, né, ao Deus dos mares, né? Aí então o Atlas aí, então por isso ele foi receber esse nome de Atlântico. O Índico, que fica entre África, Oceania e Ásia, né, é por causa das Índias. Então Índico, da Indonésia, dessa região ali denominada, virou o nome de Índico. O Ártico, tá? A palavra, né, ela vem associada, a tradução dela é como se fosse urso, e vem de urso polar, né, que é aquela região da constelação da Ursa Maior lá, então por isso é o Ártico. E o Antártico, que é aqui abaixo, anti é o contrário do Ártico. E assim a gente forma os oceanos. O maior oceano, o Pacífico, o que tem grandes rotas comerciais também, Pacífico e Atlântico, tá? Onde nós temos aí, como eu falei para vocês, o ponto mais profundo é lá na Fossa das Marianas, que fica aqui, que é no Oceano Pacífico também. Oceanos, mumu, fácil. E nós vamos chegar agora na parte aí que é muito importante e você vai focar e vai prestar atenção, que é a parte que envolve os aquíferos. A maior, digamos assim, parte de água disponível hoje está nos aquíferos, porque nas geleiras, se eu for derreter, eu vou gerar um grande desequilíbrio ambiental. Tá? Então, essas são a maior parte, eu posso extrair, e é muito extraída e é muito utilizada a água desses aquíferos. Os aquíferos eles são formados pela questão, né, que a gente fala vai chover bonitinho, vai gerar lá, né, uma infiltração e essa água vai se acumular no subsolo. Quando essa água encontra ali, né, uma camada de rocha hipermeável ou semipermeável, ela vai se acumular, formando assim um reservatório de água subterrânea, formando assim os grandes aquíferos. Tranquilão? Nós temos muita água aí embaixo do subsolo, né? Vai chover e vai se infiltrar. E esse aquífero, a gente fala para vocês, a gente tem poderes de infiltração. Dependendo ali, são os 3 tipos gerais básicos da infiltração. O tipo A é quando a rocha é mais cristalina, forma um tipo que a gente chama tipo fissural. Forma uma fissura, ó, uma fissura, e a água vai se infiltrando. O tipo poroso, né, são rochas já mais sedimentares, a gente chama, né, regolitos, seixos de rocha, que vai ter um poder maior de infiltração. Tá? Então é o tipo que a gente chama de poroso. E o outro tipo lá, nós temos rochas, né, também mais sedimentares, carbonásticas que eles chamam, que vai formar ali também um grande poder de infiltração, é chamado de kárstico. Tá? Então são esses os tipos aí, você pode ver isso na nossa apostila, aí depende, tem um materialzinho lá para você, que são os 3 tipos de infiltração. E aí a água vai se infiltrar e vai ver nesse nosso esqueminha aqui. Então eu tenho aqui a parte do solo, beleza? A água vai infiltrar e vai encontrar uma camada de rocha impermeável. Essa primeira parte é chamada de aquífero livre. Ou também que a gente chama de lençol freático. Vou tirar a água do lençol freático. É a camada, digamos, do aquífero mais próximo à superfície. É um aquífero, né? Ele é reabastecido constantemente. Chove, a água vai infiltrar e vai encontrar essa primeira camada.
Esse lençol freático, claro, vai ter depois dele abaixo uma rocha impermeável, que está com R simbolizando, vai ter uma outra camada embaixo, que daí vai virar um aquífero confinado. Beleza? E aqui eu tenho um outro aquífero confinado. Eu botei aqui porque, na verdade, o confinado, que ele é considerado um aquífero sob pressão, né, que existe ali, das rochas, ele pode ser dois tipos. Pode ser não drenante e drenante. Então, por exemplo, esse primeiro aqui ele pode ser drenante, porque ele tem ali um pequeno, ele é reabastecido, então ele fica confinado, mas ele tem lá um espaço de entrada de água, a gente chama de rocha semi-permeável, que vai também, né, acabar acumulando. E no não drenante, aí é isso, né, ele não tem, ele é água lá formadas nas eras passadas e ele fica lá totalmente confinado. Existe também um aquífero suspenso, daí seria uma parte mais superficial ali, bem próximo à superfície, uma quantidade pequena, né, praticamente nem quase tem água, mas é chamado de aquífero suspenso. Então essa é a parte geral. E aí a gente vai chegar agora nos aquíferos brasileiros, antes de a gente passar para vocês para a parte final, que seria da hidrografia. Os aquíferos brasileiros, o destaque, você deve lembrar muito bem, quando fala aquífero, a galera lembra Guarani. Sim, o aquífero Guarani, ele é o mais famoso, ele é o considerado o mais transfronteiriço, ele está em vários países, está nos países platinos, no Paraguai, na Argentina, no Uruguai e no Brasil nós temos esse aquífero. E o aquífero Guarani, a sua formação foi na era Mesozoica, né, há 250 milhões de anos atrás. Se você lembrar de geologia, teve um derramamento aí basáltico, o magma vem, rompe e faz uma camada de rocha impermeável ali, né? Era arenito, rocha porosa, a água vai se filtrar e vai dar essa formação aí com uma quantidade de água aí gigantesca, com água que daria a abastecer a população mundial, né? Quando for feita a estimativa, na faixa aí de, na época estava na faixa de 6,5 bilhões, estamos, né, quase em 8, 7,5 para mais, mas por um século, por 100 anos, e a população brasileira aí por mais de 2.000 anos. Então tem muita água no aquífero Guarani, já está sendo utilizado, inclusive o Guarani já tem pontos aí, o homem consegue fazer isso, né? Pontos de contaminação, principalmente pelos agrotóxicos. Interior de São Paulo, interior da região sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, já tem pontos ali com registro, né, de água contaminada do Guarani devido a excesso abusivo de agrotóxico, tá? Então o Guarani, a maior parte dele está no Brasil, né? Ó, pegar na porção centro-sul do Brasil, pegar lá Goiás, vai descendo para o interior e puxando lá, né, indo até os países platinos, Paraguai, Argentina e Uruguai. O Brasil é onde tem a maior quantidade de água desse Guarani, tá? Então ele é o maior transfronteiriço. O outro famoso é chamado aquífero Alter do Chão. Alter do Chão é uma região turística, né, muito lá na região norte do Brasil. São praias que se fazem nos rios ali, um grande ponto turístico. E embaixo daquilo tudo ali tem água pra caramba. A quantidade de água ali estimada é para ter quase o dobro do aquífero Guarani. Ele ocupa a menor área, mas de água tem quase o dobro. Então isso, né, é muito positivo. Já vem sendo, né, ela foi divulgada em 2010, estudos para captação e sendo uma possibilidade, quem sabe, para abastecer a área nordestina que sofre com água. Porém, olha que interessantíssimo, olha que atualidade para ti. Fizeram mais estudos e conferiram que embaixo de toda a região amazônica nós temos um grande aquífero. Ele foi chamado de Sagra, que seria, né, sistema de aquífero da Grande Amazônia. Então, toda essa área aqui, ó, é um grande aquífero. E a quantidade de água aqui sim vai ser muito, muito, muito mais superior que o aquífero Guarani. Essa é a parte do aquífero. Ficando agora para você a parte final, para a gente deixa para a próxima aula. A próxima aula vai ser sobre bacias hidrográficas brasileiras. Então tu sabe que um rio, ele tem o seu regime de formação. Então um rio, ele pode se formar de 3 tipos. O rio pode se formar pela chuva, a gente chama de regime pluvial. O rio pode se formar pelo derretimento de uma geleira, seria o regime nival, ou pode ser o regime misto. Então a formação do rio pode ser 3 partes: pluvial, nival ou mista. Além disso, nós temos, claro, a drenagem, para onde o rio vai correr. Isso depende do relevo, né? Aqui o relevo, o rio corre para cá. O relevo está aqui, o rio corre para cá. Deu para entender? Então isso vai gerar a drenagem, que ela pode ser principalmente exorreica, quando ela vai para o mar,
e endorreica, quando ela vai para o interior e não acaba no mar. Então são os dois tipos. Existe ainda a drenagem criptorreica e arreica. A reica, um rio, por exemplo, de área desértica, que ele acaba do nada, não acaba. Ele vai indo e seca, não tem força e acaba. E o outro tipo do rio, criptorreica, quando ele vai para o subsolo. Então seria esses 4 tipos, porém prova exorreica e endorreica. Além disso, nós temos o relevo, como eu falei, o rio pode ser de planalto ou um rio de planície. Um rio de planalto, ele é um rio que tem um grande potencial de gerar energia, que dificulta a navegação, geralmente dependendo, claro, do relevo. Ele pode ser alto, né, mas ele depende do relevo. A maior parte dele fica em áreas de planalto ou em áreas de planície. Planície geralmente são rios bons para a navegação, né? Então é isso aí. E aí nós temos também, obviamente, além da drenagem, né, além do relevo e além da formação, o abastecimento. Se é uma região que chove constante ou derrete a neve ali constante, que ele vai ficar o rio o ano inteiro, ele é chamado de um rio perene, que é um rio que não seca. Se o rio secar, vai ser um rio intermitente, que é um rio que seca, tipo a bacia do Nordeste. Aí você associa, porra, para de chover? Parou de chover, não vai ter água abastecendo, o rio vai secar. E por final nós temos a foz, como o rio termina. Se o rio termina num braço só, assim ó, vai direto assim, né? Pode ter, claro, as curvas, mas lá no final dele, a foz dele, que é o final, ela desaguar num braço só, ela vai ser a foz do tipo estuário. E se formam sedimentos e ela abre assim os braços no final, é a delta, como é a famosa delta do Nilo, no Brasil, a delta do Parnaíba. Então é a forma que ele termina. Sabendo isso, claro, né, nós vamos ter ali os meandros, que é aquelas curvas que formam no rio, geralmente rios muito extensos que passam por partes mais planas vão formando esses meandros. Quando a gente fala, né, do alto curso, onde o rio lá nasceu, o médio curso e o baixo curso, onde o rio foi desaguar. E também para o final agora, para a gente encerrar, nós temos a margem direita e a margem esquerda. Isso a galera erra bastante. O cara olha a imagem, vê aqui a imagem, opa, aqui é a margem direita, aqui é a margem esquerda, olhando. Mas não é assim, é para onde o rio. Se o rio está correndo para cá, né, eu viro as costas para a nascente, essa é a margem direita, essa é a margem esquerda. Eu espero que você tenha entendido na aula de hidrografia essa primeira, e agora vamos esperar vocês na segunda, que a gente vai encerrar a parte da geografia física. Estamos aí quase chegando na metade do curso e você vai detonar. Beijo! Cola em mim que tu brilha. Vamos embora!